Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a parte 2 do estudo sobre salvação. Vamos continuar o nosso estudo aqui sobre salvação, a doutrina da soteriologia. E neste vídeo quero concluir com pontos importantes para que nós não venhamos deixar nada passar e venhamos entender realmente o que é salvação em nossas vidas. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no canal. Isso ajuda muito na propagação, no compartilhamento deste vídeo. Quanto mais joinha, quanto mais like você der aqui embaixo, quanto mais você se inscrever, compartilhar com seu irmão, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E se esse conteúdo tem sido relevante para a sua vida, se tem te ajudado, se tem tirado dúvidas ou te edificado, me ajuda aqui nesse trabalho em compartilhar a palavra de Deus. Me ajuda aqui, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, compartilha esse vídeo aqui com o seu irmão, com o seu parente, com a sua mãe, com o seu primo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a vida de alguém, assim como tem abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Quando nós falamos de salvação, não podemos deixar passar o que existe dentro desse assunto muito importante, que é a doutrina da soteriologia. Aqui você já deve ter ouvido, ou se ainda não ouviu, vai entender através desse vídeo de uma forma simples e descomplicada os pontos que existem dentro deste estudo de salvação. E eu não poderia deixar passar alguns pontos importantes quando falamos desta doutrina. Quando estamos falando de salvação, nós temos duas teorias teológicas muito fortes dentro deste assunto. E eu não posso passar esse vídeo sem compartilhar com você e deixar claro na sua mente para você entender realmente todos os pontos principais da salvação nas nossas vidas. As duas teorias que nós temos é a arminiana e a calvinista. E aqui eu quero trazer os 5 pontos de cada teoria. Essas teorias foram criadas por homens na igreja primitiva, ao qual estavam tentando dar uma direção e uma forma de crença ou ajuda ou auxílio para a igreja primitiva. Primeira teoria da salvação, a teoria arminiana. O primeiro ponto do arminianismo é o livre-arbítrio. Todos, apesar de serem pecadores, são livres para aceitar ou recusar a salvação. O primeiro ponto dessa teoria arminiana é entender que todos nós temos o poder em nossas mãos de aceitar ou não ser salvos por Deus. Todos nós, quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, que é rica e poderosa, nós temos aí a livre escolha em escolher aceitar a palavra de Deus e ser salvo e não escolher e continuar na nossa vida de pecaminosidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do arminianismo, eleição condicional. Então aqui acredita-se que Deus elegeu algumas pessoas que ele sabia que iriam crer em Cristo. Ou seja, a eleição então ela não é geral, ela não é absoluta. Deus ele sabia quem iria acreditar em Cristo como Salvador do mundo e assim ele elegeu essas pessoas que iriam acreditar e colocar a sua fé em Cristo Jesus para serem salvas. Terceiro ponto do arminianismo, expiação ilimitada. O sacrifício de Cristo foi feito por todos, não somente para os eleitos. Então, o terceiro ponto dessa teoria arminiana acredita-se que o sacrifício de expiação de Cristo, ou seja, quando Cristo morreu naquela cruz e se entregou como sacrifício principal, ele se entregou por todos, segundo essa teoria. Ele não se entregou apenas pelos eleitos ou apenas por aqueles que acreditam. Cristo morreu por toda a humanidade em geral, por aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam na obra salvífica de Deus. Quarto ponto desta teoria, graça resistível. As pessoas podem resistir à graça de Deus para não serem salvas. Então, assim como o primeiro ponto, que é o livre-arbítrio, a graça resistível é o Senhor Jesus nos alcançar com sua palavra e com a sua obra e com sua graça tocar em nossas vidas. E através desta teoria acredita-se que nós podemos resistir a essa graça maravilhosa de Deus. Através dessa teoria, acredita-se que nós podemos escolher se queremos nos entregar à graça de Deus e assim fazer parte do plano da salvação ou não, ou deixar com que a incredulidade fale mais alto em nossos corações. E o quinto ponto dessa teoria arminiana é o decair da graça. Pessoas salvas podem perder a salvação se não perseverarem até o fim.
Aqui acredita-se que as pessoas que foram chamadas, que aceitaram e fazem parte do plano ou projeto de salvação de Deus, podem decair da graça se não estiverem perseverando até o último dia de sua vida ou até a volta de Jesus Cristo na Terra. Através dessa teoria, acredita-se então que não é bem por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, acredita-se então que se você não perseverar, se você não continuar buscando, orando, jejuando, procurando estar próximo ali, se aproximando da presença de Deus, nós temos aí então a perca da salvação. Nós temos aí então o decair da graça, onde nós perdemos a salvação por causa de alguma coisa, porque não perseveramos até o fim. Esses são os 5 pontos da teoria arminiana. Agora vamos ver os 5 principais pontos da teoria calvinista. Primeiro ponto é depravação total. Acredita-se aqui que todos são pecadores. Isso está lá no livro de Romanos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Através dessa teoria aqui, que é a teoria calvinista, o primeiro ponto, acredita-se que todos são pecadores. Aqui acredita-se que todos estão perdidos e todos precisam ser alcançados pela glória de Deus, pela graça de Deus. Todos precisam ser alcançados pelo projeto salvífico de Deus. Esse é o primeiro ponto do calvinismo. O segundo ponto do calvinismo é eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu dentre todos os seres humanos quem deveria ser salvo, através de sua graça, sem levar em conta méritos, obras ou fé. Através desse segundo ponto aqui do calvinismo, diferente dos pontos do arminianismo, acredita-se que Deus escolheu previamente as pessoas que já deveriam ser salvas. Ou seja, acredita-se aqui que Deus escolheu as pessoas que ele vai salvar e que não são todos. E que essas pessoas que Deus escolheu, ele escolheu independente do que essas pessoas fizeram ou vão fazer. Aqui acredita-se que não é por mérito, por obras ou por fé. Simplesmente Deus escolheu salvar esta pessoa e esta pessoa vai ser salva porque Deus escolheu. Terceiro ponto da teoria calvinista: expiação limitada. O sacrifício de Cristo na cruz foi somente para os escolhidos. Diferente da teoria arminiana, acredita-se aqui que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário foi feito apenas para as pessoas que Deus escolheu. Ou seja, o sacrifício de Cristo aqui foi feito apenas para as pessoas que ele escolheu salvar. Não foi geral, não foi para todos os seres humanos. Foi apenas para o grupo de pessoas que Deus escolheu salvar. Quarto ponto da teoria calvinista: graça irresistível. O Espírito Santo convence todos os que são escolhidos por Deus. Então aqui, como acredita-se que Deus escolheu as pessoas que ele vai salvar e outras pessoas ele não escolheu, lembrando que aqui são pontos do arminianismo e do calvinismo. Esses pontos eles estão incluídos na teoria da soteriologia, que é o estudo teológico da salvação. É muito importante que você entenda isso, porque senão você vai estar entendendo parcialmente o que é salvação. Aqui nós estamos no quarto ponto do calvinismo, que é a graça irresistível. Ou seja, onde o Espírito Santo convence todas as pessoas que já foram previamente escolhidas por Deus. Aqui não é uma graça resistível como nós vemos nos pontos do arminianismo. Aqui é uma graça irresistível destinada às pessoas que Deus escolheu para salvar. As pessoas que vão participar do projeto salvífico de Deus na Terra. E o quinto e último ponto aqui do calvinismo é a perseverança dos santos. Aqui acredita-se que todos os escolhidos por Deus vão perseverar até o fim e nenhum dos escolhidos de Deus vai perder a salvação. Ou seja, aqui, para concluir a teoria calvinista, acredita-se que todos que foram escolhidos por Deus, independente do que aconteceu, do que fizerem, vão ser salvos. Não existe aqui um decair da graça. Existe aqui uma forma de acreditar que se Deus te escolheu, então você vai ser salvo e até o fim você vai acreditar e você não vai decair ou não vai perder a salvação até o último dia da sua vida ou até o Senhor Jesus voltar. Esses são os 5 pontos das principais teorias que existem dentro da teologia da soteriologia.
Este estudo da salvação ele é muito importante e ele é muito amplo, tem muitas teorias envolvidas. Aqui eu estou trazendo as principais, de uma forma resumida e de uma forma simples para que nós venhamos entender e que fique claro em nossas mentes o plano de salvação de Deus para os homens. E essa teoria arminiana e a teoria calvinista, eles são teorias muito fortes que estão incluídas no estudo da salvação. Mas eu queria deixar algo claro para você aqui, que independente das teorias criadas pelos homens para nos tentar explicar e que muitas vezes acaba atrapalhando ou nos confundindo mais do que nos ajudando ou nos esclarecendo, o que nós temos que entender aqui é que a salvação, ela vem pela graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no vídeo passado eu deixei muito claro e quero salientar neste vídeo aqui, quero reforçar aqui que a salvação, ela só vem através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Não tem outra forma de ser conectado com Deus. Não tem outra forma de ser direcionado ao reino de Deus, se não for através do Senhor Jesus Cristo. E o plano de salvação de Deus vem através da graça que destina-se ao Senhor Jesus Cristo, alcançando os filhos de Deus e os levando para uma reconexão com o Todo-Poderoso. Então, independente das teorias que existem aí no mundo teológico, o que nós temos que entender e que tem que estar claro diante de nós é que nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. E como nós conseguimos alcançar essa salvação? Ou seja, o Senhor Jesus já nos alcançou, o Senhor Jesus já nos libertou, já nos purificou. Nós temos uma vida diferente, nós fizemos uma conversão. Lembra da conversão que eu falei no vídeo passado? Nós fizemos uma conversão de caminho, nós nos convertemos a Cristo. Nós mudamos o caminho e a direção das nossas vidas, que estava indo para a perdição, e mudamos essa direção para a palavra de Deus, que é o caminho de salvação em Cristo Jesus. Mas como nós conseguimos perseverar e ser salvos até o fim? Como nós devemos viver de forma que venhamos viver plenamente essa salvação de Deus aqui na terra? Lembre-se, a salvação de Deus não é um caminho que vai somente te levar quando você morrer ou quando o Senhor Jesus voltar, não. O Senhor Jesus, ele nos alcança de forma que a sua salvação, ela nos alcança aqui na terra. Você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você que foi alcançado pela palavra, já é salvo estando aqui na terra, vivo, vivendo neste mundo. Você não está esperando morrer ou o Senhor Jesus voltar para que você alcance a sua salvação. Você já é salvo aqui estando na terra. Lembre-se dos apóstolos de Cristo. Todos eles tiveram uma vida de mártires, de sofrimento, uma vida dedicada à obra de Deus. E todos eles já estavam salvos em Cristo Jesus. Eles não precisaram morrer para ter a certeza da salvação. Eles já tinham a certeza da salvação em Cristo Jesus na terra, mesmo enquanto viviam aqui, neste mundo. E para nós vivermos uma vida santa e piedosa diante de Deus, nós devemos viver longe do pecado, longe da injustiça, longe do que é errado aos olhos de Deus, longe do que desagrada à vontade de Deus. Olha que interessante o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui Paulo está deixando claro, peraí, eu vou pecar mais para que a graça de Deus aumente mais? De forma nenhuma. Se você já foi liberto, se já foi alcançado, se você já foi mudado pela palavra do Senhor Jesus e que a salvação ela te alcançou, você vive longe do pecado. Você, quando é batizado em Jesus em sua morte. E da mesma forma que Jesus ressuscitou, você é ressuscitado em Cristo para uma nova vida de salvação, a qual Ele te convidou previamente. Então, sendo assim, a sua vida, a minha vida, não pode ser uma vida de pecado. Não pode ser uma vida que nos leva para a perdição. Nós temos que ter uma vida santa, nós temos que procurar fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Nós temos que estar vivendo de forma que estudemos a palavra de Deus. Nós temos que viver de uma forma conectados com Deus através da oração, através da Bíblia Sagrada, através do jejum e através da comunhão dos santos. Ou seja, nós temos que estar conectados com Deus sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Nós não podemos viver conectados com Deus apenas no momento de culto na igreja. Este é um grande erro dos servos do Senhor Jesus. Este é um grande erro dos cristãos.
achar que só devem fazer as coisas corretas ou plausíveis quando estão dentro da igreja. Mas não. Na verdade, você mostra que você é cristão com o seu testemunho de vida. Você mostra que Deus alcançou sua vida e que você é salvo através do seu testemunho de salvação diante de todos. Em todos os lugares que você vai, você tem que dar um exemplo para todos. Você tem que ser o exemplo na sua família, você tem que ser o exemplo na sua empresa, nos seus vizinhos, em todas as suas relações interpessoais, você tem que ser o exemplo. Eu não estou falando aqui que você tem que ser o alvo, você tem que ser visto, você tem que ser exaltado. Não, esse não é o objetivo. O objetivo aqui é saber que você foi alcançado pela salvação de Deus, saber que você é um servo de Deus verdadeiro e que você vive de forma para agradar a Deus e não a você mesmo. Quando você se converte a Cristo, você morre para o pecado e você nasce para a vontade de Deus, ou seja, você não faz aquilo que a sua carne quer que você faça. Você não faz aquilo que você fazia antes que te dava prazer. Você faz aquilo que é da vontade de Deus, que vai te edificar e te levar para mais perto da vontade de Deus para a sua vida. Esse é um dos pilares principais da salvação, quando nós temos a nossa vida regrada, modificada, transformada pelo Espírito Santo e nós não vivemos da mesma forma que vivíamos antes de sermos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Nós devemos ter uma vida santa e piedosa, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo ou o nosso dia de ter um encontro com Ele. Olha que interessante o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta que o apóstolo Pedro está sugerindo para os irmãos. E ele responde: vivam de maneira santa e piedosa. Ou seja, você que foi alcançado por Cristo Jesus e que tem a salvação em sua vida, tem convicção de que é salvo em Cristo Jesus, você deve viver de maneira santa e piedosa. Você deve viver longe da prática do pecado. Você deve viver longe do erro em sua vida. Se você mentia, você não pode continuar mentindo. Se você roubava, não pode continuar roubando. Se você matava, cometia crimes, ou seja, não sei quem você era, você não pode continuar vivendo a mesma vida que você vivia, porque Cristo te alcançou para que você tenha uma vida abundante. E essa vida que ele fala de abundância é a salvação, é o plano salvífico de Deus, é o plano maravilhoso de Deus para os seres humanos na Terra. E isso somente Deus pode fazer. Nós temos o privilégio de sermos alcançados pela salvação de Cristo em nossas vidas. Nós temos o privilégio de agradecer a Deus todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me escolhido para viver essa vida santa e essa vida verdadeira de abundância no Senhor Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito a sua vida. Eu espero que este estudo tenha esclarecido algumas dúvidas que você tinha dentro de si. Compartilhe este vídeo com alguém, manda no grupo do WhatsApp, manda no WhatsApp de alguém, de um familiar seu. Compartilhe e me ajuda a proclamar e a propagar a mensagem do Deus Todo-Poderoso. O objetivo desse canal aqui é compartilhar a palavra de Deus de forma simples e descomplicada. É nos fazer entender todos os assuntos principais que estão acerca da palavra de Deus, que muitas vezes nós deveríamos entender, mas não está claro para nós. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que através desse vídeo você venha ser edificado. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, que todos os dias nós venhamos conhecer a sua vontade e conhecer um pouco mais da sua palavra. Eu espero que este estudo da salvação, o estudo da soteriologia, tenha te ajudado a entender essa obra maravilhosa e perfeita de Deus para os homens, que é a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você tenha certeza de que você é salvo diante de Deus.